Sejam todos bem-vindos a mais um Talk do Capitalismo Consciente da filial de Cuiabá, Mato Grosso. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês hoje para um tema super importante, né? O ESG em empresas familiares. E eu estou aqui com super speakers que eu quero apresentar para todos vocês e alguns recadinhos. Antes de mais nada, quero pedir para que todos deixem aí, enquanto a gente estiver em conversas, né, em discussões, deixar aí o áudio no mudo, tá? Vocês terão aí a possibilidade de poder estar perguntando e conversando com os palestrantes dessa noite ao final do talk, tá? Serão 45 minutos de talk, de debate, né, na maior parte do tempo, e 15 minutos que eu vou deixar aí de perguntas e respostas, mas vocês já podem, desde o princípio, tá, já colocando aqui no chat as perguntas, as dúvidas de vocês, que eu vou estar monitorando, levantando aí as principais dúvidas para estar tirando com os nossos participantes desse grande speaker, grande talk de novembro do Capitalismo Consciente. E para a gente começar, já estamos aqui gravando. Boa noite para todo mundo mais uma vez. Todos sejam bem-vindos. Compartilhem aí o talk, marquem o Capitalismo Consciente de Cuiabá nos stories, no Instagram, né, para que a gente possa estar se conectando e mais pessoas possam saber do nosso movimento aqui na nossa região. Já deixei aqui no chat para vocês tanto o arroba quanto o link, tá? Então participem, nos sigam e fiquem até o final, que eu tenho aqui informações muito bacanas sobre uma campanha que o Capitalismo Consciente vai lançar esse mês. Eu quero deixar vocês aí já a par do que vai acontecer em primeira mão, porque essa notícia eu tive hoje, né? Então, como meu talk é hoje, eu já tenho que deixar todos vocês sabendo do que vai acontecer nos próximos dias, porque a gente também tem Black Friday por aqui, gente. Capitalismo também tem Black. Então, fiquem com a gente até o final, não percam nada, para que a gente realmente possa aí passar todas as informações e vocês estarem mais atualizados aí sobre o nosso movimento em nossa região. E para a gente começar, eu vou falar um pouquinho, né, apresentar aqui os nossos speakers queridos, que eu tive o maior carinho aí em selecionar, em trazer, em convidar, e eles aceitaram em primeira mão. Eu estou muito honrada de tê-los aqui conosco, né? Então, eu tenho aqui a Luísa Menegassi, que é advogada atuante do direito societário, né? Ela também que é atuante em governança em empresas familiares, mas mais do que tudo isso, né? Ela é de família de empreendedores, então ela entende muito bem o que é, né, essa questão de sucessão familiar na veia, o que é essa questão de, né, transição aí dos valores das empresas, né, para as próximas gerações, né? Como é que a gente vai trabalhando toda essa sequência, né, para a construção realmente de empresas prósperas, empresas que realmente perduram com seus valores para as próximas gerações e os resultados também. Luiz, dá um alô aí para o pessoal saber quem é você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luíse, estou aqui hoje com vocês e, antes de tudo, é um prazer. E vou ficar depois à disposição de todos vocês também. Obrigada, Lu. Também estou aqui com o Antônio Honorato, que é gerente de recursos humanos, vem aí, né, representando essa legião de líderes aí, né, do Grupo Mantiqueira. Seja bem-vindo, Antônio, é um prazer tê-lo aqui. Dá um olá aí para o pessoal saber quem é você. Boa noite, olá a todos, e também me coloco à disposição aí para ajudar no que for necessário aí com o pilar de pessoas aí dentro do ESG. Maravilha. E eu também estou aqui com o Eduardo Matos, que é administrador da Pousada Pirval, né, que já vem aí de uma sucessão familiar, né, Eduardo? Seja muito bem-vindo, se apresente aí para o pessoal. Boa noite, Karine. Boa noite a todos. Estamos aqui também para ajudar um pouco, né, a mostrar um pouco do que a gente faz aqui no nosso cantinho, no nosso empreendimento. Estamos à disposição de todos também.
Obrigada, pessoal. Obrigada. Vamos dar continuidade. A gente tem aqui alguns blocos de perguntas e respostas, né, para a gente poder estar trabalhando aqui ao longo desse talk. Mas antes de mais nada, para a gente poder colocar todo mundo na mesma régua, né, eu gostaria aqui de contextualizar um pouquinho sobre o que é ESG, essa sigla, né, que tem se falado tanto, tem pulverizado aí dentro dos holofotes, das mídias, né? E pouco se sabe sobre o que é ESG. ESG é essa sigla que significa ambiental, social e governança, né? Aonde ela rege, né? Boas práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa, né? É aquilo que uma empresa faz com relação a boas práticas nessas 3 áreas de atuação. E também ela pode ser vista como um critério para os investidores, né, que estão ali olhando para empresas, né, que têm essas boas práticas, né, que querem visualizar essas empresas que têm essas boas práticas como seleção para as empresas que elas querem investir. Então, não só para todos os stakeholders ali, né, internos e externos, como o cliente e a sociedade, o ESG, ele é muito importante. Pessoal, vamos manter o mudo, tá? Por favor, dos áudios. E o ESG, ele também pode ser usado para dizer quanto um negócio busca formas de minimizar aí os seus impactos no meio ambiente, construir um mundo mais justo e responsável para as empresas em seu entorno e manter aí os melhores processos de administração. Então, essa siglinha, ela tem muito a nos contar, né? Há muito a transformar e nos colocar aí nesse caminho que vai também guiando as empresas em busca de métricas, de objetivos e de resultados diferentes do que normalmente nós temos buscado. E eu procurei trazer pessoas que já estão empresários, líderes, né, que já estão envolvidos diretamente, né, com essa sigla e com essas empresas que estão aplicando o ESG, essas boas práticas, para entender o que é que atrai, né? O que é que elas viram, né, como fundamental estar presente, utilizar essas boas práticas e como que elas estão sentindo esses impactos, gerenciando esses impactos que está já gerando nos resultados da empresa e como que elas veem no futuro. É sobre todas essas narrativas que a gente vai conversar nesta noite, neste talk. E para a gente começar esse primeiro bloco, eu acho que é fundamental a gente saber aqui das 2 empresas que estão atuando, né, a Pousada Curval e o Grupo Mantiqueira, né, um pouco, né, das práticas ESG que as empresas estão utilizando e quando e como vocês começaram essas iniciativas. Pode aí começar com qualquer um de vocês 2, Eduardo ou Antônio, né? Como que é aí? Fala um pouquinho aí sobre as práticas ESG que você já tem atuado aí dentro da empresa, já tem utilizado e quando e como começou, né? Despertou esse interesse em aplicar essas boas práticas. Pode começar, Antônio. Eu trouxe até um vídeo, Karine, não sei se seria possível passar. Eu vou passar na sequência. Você prefere que eu coloque antes, então? Sim, por favor, que faz uma introdução. Então, tá. Aí, né? Vou inverter, então. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Aqui. Estão vendo a minha tela? Então, me dê um joinha se vocês ouvirem aí o som, tá? No Grupo Mantiqueira, os desafios têm um lugar especial. Não apenas por nos mobilizarem para transformações essenciais, mas por fixarem como raiz da nossa cultura a resiliência e a ousadia necessárias para o enfrentamento de incertezas e o aproveitamento de oportunidades. Quando nos desafiamos, nos tornamos melhores. E foi com esse objetivo que decidimos ampliar nossa visão sobre ESG, sigla em inglês que representa meio ambiente, social e governança. Criamos diretrizes de sustentabilidade que estão guiando nossa atuação pelos próximos anos, agregando solidez às nossas práticas, diferenciação e competitividade aos negócios, garantindo que nossas atividades respeitem o planeta e as pessoas. Somos mais de 2.100 funcionários, espalhados em 21 unidades, que atuam na produção de ovos, pecuária de corte,
grãos, fertilizante orgânico e produtos à base de plantas. Na avicultura, são 4 unidades localizadas nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo, onde iniciamos nossa produção de ovos de galinhas livres. Em 2020, produzimos e comercializamos cerca de 3 bilhões de ovos e produzimos 140 mil toneladas de fertilizantes orgânicos. Também produzimos em nossas fazendas parte do milho e da soja utilizados na alimentação das nossas aves. Mesmo em um ano tão desafiador, inauguramos uma fábrica de ovos pasteurizados e começamos a construir o futuro que acreditamos com galinhas livres de gaiola. Firmamos um grande compromisso para até o final de 2025 termos 2,5 milhões de galinhas livres. Para isso, estamos construindo uma nova unidade em Lorena, que será a mais moderna do Brasil e acompanhará as melhores práticas de sustentabilidade e inovação mundiais na avicultura de postura. Na pecuária, nossa atividade está concentrada em fazendas nos estados de Minas Gerais e no Mato Grosso. A inovação faz parte do nosso DNA e estamos em constante busca por atender às necessidades e mudança de hábitos dos nossos clientes. Ainda em 2020, expandimos nossa atuação para entrega de ovos frescos, direto da granja para a casa do nosso cliente através do Clube Mantiqueira. Criamos a Foodtech Novo para o desenvolvimento de alimentos à base de plantas. Como empresa produtora de alimentos saudáveis, o Grupo Mantiqueira se sente no compromisso de contribuir para ampliar o acesso da população à proteína animal de qualidade e de forma justa. Seguiremos trabalhando com foco e esperança, avançando ainda mais no caminho do desenvolvimento sustentável junto aos nossos clientes, consumidores, fornecedores e parceiros. Se o mundo muda e nos desafia, estamos preparados para mudar também. Acredito que serviu um pouco aí de introdução, né? E falar das práticas aí sustentáveis que o ESG proporciona, é falar um pouquinho assim, primeiro no pilar fundamental da companhia, que é produzir alimentos, né? Então, nada mais ESG do que isso, né? A população mundial cresce, necessita de alimento saudável, e o ovo é o alimento mais saudável, né? Disponível in natura no supermercado, não passa por um processo industrial, é um alimento que sai in natura e chega disponível em qualquer supermercado para qualquer família. E aí, assim, um pouco das pautas, né, que o ESG trouxe, né, para a Mantiqueira primeiro, conformidade legal, né, combate à corrupção, influência positiva na cadeia de alimentos, bem-estar animal, zelo pelos clientes e consumidores, respeito ao meio ambiente, solidez nos negócios, né, tratamento completo dos resíduos, né, biodiversidade, controle de emissões, controle de consumo, geração de emprego, cuidado com as pessoas, engajamento comunitário, conexão com o futuro, né, inovação, tendências, pesquisa e desenvolvimento, parcerias estratégicas com instituições, universidades e engajamento para a sustentabilidade. Um pouco da introdução seria isso, e talvez o pilar mais fundamental foi a declaração do nosso presidente que, a partir do ano de 2020, né, ele não construiria mais nenhum galpão com gaiola, né? Então, esse desafio, né, de até 2025 ter 2,5 milhões de galinhas livres de gaiola é uma tendência, né, mundial, e o nosso CEO e presidente, o Leandro, ele encabeçou isso e está engajando todo o negócio para partir para esse mundo cada vez mais ESG, cada vez mais sustentável. Que maravilha, Antônio. Mas diz para a gente, quando que começou essas iniciativas e por que começou, né? Como é que foi esse processo de inicialização das práticas ESG ou ESG, como você está falando? Tem o ESG, tem o ESG, ESG.
tem várias formas aí, né? Né? Mas, Então, assim, a pedra fundamental foi o engajamento de toda a empresa, né, no ano de 2020 com o primeiro reporte de sustentabilidade, né? Então, esse foi a grande pedra fundamental. Agora, as práticas, desde do início da empresa, há 34 anos, já existem práticas ESG. O que faltava era organizar tudo isso, né, e fazer algumas políticas e, enfim, declarações formais para conectar, né, com todo mundo ESG, né? acho que é muito comum isso nas empresas, né? A gente começa fazendo várias questões de social e de sustentabilidade, mas a gente nem sabe que a gente já está no caminho do ESG, né? E quando a gente vê, é uma questão só de realmente de estruturar, de organizar a cultura, de como que vai fomentar essa cultura e assim por diante, né? Esses valores dentro da empresa e fora da empresa também, né? Conforme o impacto na sociedade e no meio ambiente, né? E para a gente poder passar agora para o Eduardo, então eu vou passar um videozinho, né, seguindo aí o roteiro da Pousada Pioval, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho deles, que é desenvolvido a partir aí das premissas ESG. Mas é um prêmio, né, Eduardo, que vocês receberam de sustentabilidade, como é o nome mesmo do prêmio? Prêmio Brastoa de Sustentabilidade. Perfeito, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você é profissional de tecnologia, você já imaginou A Pousada Pioval está localizada na rodovia Transpantaneira, no quilômetro 10, exatamente a 110 km de Cuiabá e a 10 km de Poconé, no bioma Pantanal. A Pousada Pioval ela já existe há mais de 25 anos. Né? Ela foi fundada pelo meu pai, né? Que antigamente aqui era só uma fazenda, e a gente abriu as portas para o turismo. Por mais que a gente veja os animais em outras partes do Brasil, aqui é uma concentração muito grande de biodiversidade, então é muito legal. A Pousada Pioval ela segue os 3 pilares da sustentabilidade: aspecto ambiental, o aspecto sociocultural e o aspecto econômico. A gente tem a coleta do lixo seletivo, coleta de água da chuva, que a gente faz posteriormente o reuso dela na jardinagem. A gente tem também o reuso das águas cinzas, né? Toda a água do chuveiro, água da pia, água do ar-condicionado, a gente trata e volta para o vaso sanitário. Né? A gente também tem placas solares que aquecem o chuveiro. Todo o esgoto do hotel ele é tratado, né? Uma estação de tratamento de esgoto compacta, e nós conseguimos chegar a 96% de pureza retornando para a natureza. A gente tem o passeio a barco, né? Aqui a gente faz na Baía da Pioval, a cavalgada, que é muito legal porque a gente mostra um pouco do homem pantaneiro, quanto é importante o cavalo para ele. Passeio de trator, torres de observação para ver o Pantanal de cima. Tem as trilhas que são muito boas para ver macaco, muitas aves também. A pousada também insere a comunidade nas atividades com os turistas. A gente leva até a casa da Dona Clarice, que é uma comunidade aqui próxima, que ela vai estar mostrando como viver no Pantanal, como sobrevive um homem pantaneiro. Eles aprendem a ver o que nós faz e nós vê a tradição deles, né? Alguns produtos que são inseridos aqui na Pousada Pioval vêm da comunidade, como os doces caseiros, o queijo, o leite, os peixes também. E com isso, a pousada consegue movimentar a economia local. Nós temos um projeto de Guia Mirim, onde todas as crianças da cidade a gente traz na pousada, né?
e a gente faz um ensinamento com eles, com os nossos guias, ensinando como ser um guia, um futuro guia aqui na propriedade ou então no entorno da comunidade. Ganhar o prêmio Brastoa da sustentabilidade foi muito gratificante para nós. Nós estamos sendo muito mais vistos pelos nossos turistas, que eles, quando vêm para o Pantanal, eles querem procurar uma pousada que preserva o Pantanal, né? E como eles sabem que nós preservamos o Pantanal? Com esses prêmios. Preservar o meio ambiente e ter um local que é autossustentável é super importante, né? Isso pesa na hora de escolher, com certeza. A gente está conseguindo aos poucos provar que é possível conciliar o turismo sustentável com a atividade econômica pecuarista. Então, tem sido muito importante nesse sentido de conseguir levar um legado para essa nova geração. Você tem que cuidar porque senão no futuro não vai ter. Vai ficar degradado e não tem como as outras pessoas usufruírem disso aí. E para o futuro continuar preservando esse lugar lindo que é o Pantanal. E é lindo mesmo esse Pantanal nosso, né? E o Eduardo está cuidando muito bem lá, né, Eduardo? Conta pra gente como que foi iniciar essas práticas todas que você apresentou aí, né? Ganhar este prêmio de sustentabilidade, né? A gente vê muito amor aí em todos os envolvidos, na comunidade, no impacto em todos os lados, em todos os stakeholders, né? Conta um pouquinho aqui para o pessoal conhecer como é que funcionou, como é que iniciou todo esse processo. Pois é, Karine, me fez até emocionar um pouco ver esse vídeo há 5 anos atrás, né, praticamente. Vendo que alguns funcionários ainda, quase todos ainda permanecem com a gente, mesmo nessa toda turbulência que a gente teve esses últimos 2 anos, né? Então, a gente conseguiu mantê-los, né, aqui. E tudo começou com meu pai. Vamos falar, em 89 abriu a pousada e de lá para cá ele vem atendendo os turistas. A Fazenda Ipiranga, onde está inserida a pousada Pioval, tem mais de 130 anos, vem do meu bisavô, meu avô é só a 5ª geração, né? E ele abriu a pousada para o turismo em 89. E nos ensinou a trabalhar ali junto com ele, na lida do gado e tudo mais, e atendendo os turistas. E quando foi em 2007 que a gente ouviu falar a palavra sustentabilidade através do Sebrae, junto com o Instituto da Hospitalidade. O Sebrae trouxe para a gente aqui, né? E a gente começou a adotar algumas práticas sustentáveis, né? As boas práticas que a gente já fazia até então, mas não sabia que era essa palavra sustentabilidade, né? E a gente queria ganhar o selo na época, o certificado, mas não foi para frente. E a gente continuou com a prática, né? Da sustentabilidade, pesagem de lixo, economizar água, fazer todas as monitoramentos ainda, continuamos fazendo. Quando foi em 2014, e aumentou mais essa procura pela sustentabilidade, né? O mundo inteiro queria um lugar mais sustentável, um país sustentável, né? Foi quando a gente reuniu os 7 empresários daqui da região do Pantanal para que o Sebrae trouxesse novamente, né, o consultor para nós continuar, né, essa gestão sustentável, mas em prol de uma certificação, né? E dessas 7 ficaram 3, e depois ficaram 2, e aí a gente, graças a Deus, em 2017 conseguiu a certificação da 15401. Né? Hoje ela já é ISO, né? E a gente está pleiteando agora o ISO também. Mas isso, a pousada, ela é o divisor de águas. A pousada Pioval antes da sustentabilidade, da gestão sustentável em si, e depois, né? Que hoje, por exemplo, eu estava vendo lá a placa solar da água quente, e a gente colocou no Objetivos e Metas em 2017, que em 5 anos a gente tem um prazo para colocar placas solares fotovoltaicas, né? E dia 1º de dezembro a gente vai estar inaugurando aí uma usina de 20 quilowatts por mês. Então, tudo que a gente, objetivo e metas a gente teve, a gente monitorou, e hoje a gente está colhendo os frutos daquilo e colocamos no papel. Então, é muito bom, e vocês vão ver e aprender com a gente. Acredito que alguns já sabem que é muito bom botar essas práticas, né,
fazer essa gestão sustentável, né? Maravilha! E para a gente fechar aqui esse primeiro bloco, Luiz, você que atua aí com várias empresas familiares, né, advogada de empresas familiares, né, que trabalha aí também com governança em ESG, como que você vê aí a estruturação, né, essas empresas que estão iniciando esse processo, né, de aplicação do ESG, né, se moldando a essas iniciativas, como é que você vê, né, os aspectos das empresas que estão iniciando? Se eu pudesse resumir, seria realmente uma tomada de consciência incrível. A gente percebe que existe muito a ser feito, muito mesmo, mas muito, assim, a tomada de consciência primeiro aquela questão, né, de só fazer investimentos onde a minha empresa vai ter lucro. Depois a gente passa por um momento de, eu não invisto em coisas que seja agressivo, não sei, cigarro, né, coisas que realmente sejam indignas. E agora a gente vê realmente uma nova passagem, a gente vê um novo passo, realmente olhar no entorno, olhar para todos os stakeholders e olhar realmente para o impacto que eu, enquanto empresa, gero, né, causo, como eu vou mitigar isso, como eu posso fazer melhor, como eu posso tirar, na verdade, devolver para o meio aquilo que eu retiro. E a gente tem visto, assim, sabe, muito bacana. Tudo que eu ouvi agora, na verdade, se a gente pudesse dizer, seria a integração das ODS, né, que essas duas empresas com metas lindas que foram colocadas aqui para a gente. Na verdade, a integração dessas ODS, né? O que seria ODS? Seriam os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são 17, né? Nesses 17 objetivos, a gente tem aí 169 metas, imagina o tanto de coisa que tem ainda para desbravar, né? Mas desses 17 objetivos aí, né, que foram alinhados no Pacto Global, quando a gente começa a ver que o setor empresário realmente ele tem uma força incrível de integrar isso dentro do seu modelo de negócio, dentro do seu modelo de gestão e realmente mostrar que veio. Então, é a hora que realmente a gente vê, dizem que a gente está na década da ação, e aí eu poderia dizer que também a gente está na década da colaboração, de realmente fazer a integração de todos esses setores e conseguir devolver tudo aquilo que a gente recebe. E não tem outro jeito de conseguir falar de sustentabilidade se a gente realmente não olhar, né, o setor empresário, olhar para essas metas com uma responsabilidade mesmo. É uma tomada de consciência da responsabilidade que a gente tem. Então, exato, é isso que o capitalismo consciente ele tem aí como meta, né, de justamente dar esse suporte para as empresas, né? Porque a gente acredita mesmo que quem tem o poder de mudar o mundo e a situação que nós vivemos, né? São as empresas, né? Então, por isso que nós buscamos com o movimento justamente amparar, né? Para que elas possam implementar essas boas práticas, conhecer essas boas práticas, não só o ESG como outras, mas em suma, o ESG ele contempla praticamente todas e sejam direcionadas, né? Possam estar mais bem preparadas. E agora eu queria saber o seguinte, desses nossos das duas empresas que estão aqui participando, né? A gente viu tudo que é feito dentro da empresa, mas a gente sabe que para que tudo isso aconteça, né? Essa arquitetura tem que haver uma cultura, né? Tem que haver ali uma gestão dessa cultura, né? Uma inclusão dessa cultura de baixo, de cima para baixo, de todos os lados. E falem um pouquinho para a gente, porque a gente fala, eu faço isso, eu faço aquilo, mas como é que a gente engaja todo mundo nisso? Como é que a gente faz os funcionários, né? A gente traz para junto de todo esse pensamento, né? Dessas vontades, desses objetivos que são traçados dentro da empresa, como é que a gente faz para que tudo aconteça, né? Isso tem que ter uma cultura muito forte. Antônio, fala um pouquinho para a gente como que é essa questão da gestão cultural dentro do Grupo Mantiqueira. Tem uma pessoa que é um
um cara aí, um guru aí da gestão de pessoas que se chama Simon Sinek, né? Ele diz que todo negócio ele é feito de pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? E a grande sacada aí é envolver as pessoas, né? Em tudo. E o Leandro, nosso CEO, ele tem essa visão, né? De, através das pessoas, né? Chegar aos objetivos. E para falar melhor disso, Karine, eu queria até citar alguns exemplos, né, de cuidados que a gente tem com as pessoas, né? Pode falar. Talvez até o Eduardo pode trazer uma visão mais empresarial, mas vou trazer a minha visão como gerente de recursos humanos do cuidado com as pessoas, né? Principalmente nesse período de pandemia, né? E isso foi declarado no nosso reporte de sustentabilidade. Então, desde a organização da tua empresa... Antônio, tá no mudo o seu áudio, por quê? Aí, voltou. Desculpa, voltou? Voltou. Voltou, desculpa. Então, envolver as pessoas no negócio, né, e muito mais cuidar das pessoas que estão no teu negócio, né? Então, durante a pandemia, a empresa, muito além do que tomar todas as medidas, ela ofereceu kits de higiene e limpeza mensalmente para todos os funcionários, que é muito mais importante do que estar com a empresa preparada, como essas pessoas estariam em casa, né? Participação nos resultados, né? O teu negócio dá lucro. Você divide o teu resultado com as pessoas do teu negócio, então a gente distribui lucro para 100% dos funcionários, né? Então não é só para o acionista, né? É para toda a cadeia. Programa de estágio e aprendiz, né? Com alto índice de efetivação. Então a gente tem exemplos de estagiários e aprendizes que entraram no negócio e hoje ocupam cadeiras de gerência. Geração do primeiro emprego para a mulher. Então, por mais que seja uma empresa de agronegócio, e o agro é muito assim, 90-10, né? 90% masculino, 10% feminino. Nós geramos em torno de 30% para a mulher. Aqui na unidade onde eu fico, em Primavera do Leste, chega a ser quase a metade, né? A diversidade também, ser aberto aos regionalismos, né? Igual o Eduardo colocou aí, uns exemplos bem legais de envolver a comunidade, né? E aqui também, nessa unidade, que é a maior do grupo, cerca de 40% nasceu no Nordeste e veio para cá e construiu família aqui e está aqui, numa cidade tipicamente gaúcha, meio sulista, né? Premiação por tempo de casa também, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos. Apoio, né? Então, seja qualquer tipo de apoio, mas principalmente um apoio psicológico durante esse período aí, que a gente ficou meio assim, né? Meio sem chão, né? E aí, às vezes, você não perdeu o emprego porque a empresa está empregando, mas você, um colega perdeu o emprego, você perdeu um ente querido, você está com problemas financeiros, você precisa de um apoio, que seja uma farmácia, né? Para completar ali no final. Mas e além ainda? Além, né? Então, quem não é alfabetizado, promover dentro da empresa o acesso à alfabetização. Mas eu sou alfabetizado, promover dentro da empresa o acesso a concluir ensino médio. Mas eu não tenho uma universidade, quero ocupar um cargo melhor, o acesso à universidade. Então, tudo isso é meio que o DNA da empresa com relação a práticas de pessoas, né? Programa de sugestões, né? Então, quem é melhor, né, do que ter uma cultura que a melhor consultoria às vezes está dentro da tua empresa, que é 2.300 funcionários, que pode te dar sugestão o tempo todo. A resposta está neles, né? Com certeza. Ontem eu estava até no evento aí, Karine, e um outro CEO de uma empresa falando, né, qual que é o melhor plano de cargos e salários que a empresa pode ter? A empresa crescer, porque se a empresa cresce, surgem novas oportunidades. E muito mais do que isso, a empresa também dividiu, tem o plano de carreira, onde você começa no nível, né, mais júnior, mas vai ocupando novos níveis. E não ficar na mesma posição durante toda a carreira, né? Fomentar isso.
né? Universidade corporativa, né? Então, pô, mas não é porque as pessoas não têm uma base forte que elas não vão poder construir isso. Então, depois que chega na empresa, dá para se desenvolver, sim, com certeza. A empresa tem uma universidade corporativa online que acessa pelo celular com mais de 80 cursos a zero custo. Então, eu quero desenvolver melhor a comunicação, eu quero ter uma estratégia Disney de atendimento ao público, eu quero ser um melhor líder, eu quero ser uma melhor pessoa, eu quero entender melhor de ESG, eu quero fazer uma norma regulamentadora. Então, tem a opção lá. E há 2 anos a empresa também decidiu a ouvir mais e se abrir também com relação à clima e cultura, né? Então, a empresa também tem... GPTW, é uma das melhores empresas para se trabalhar de Minas, foi eleita a 9ª melhor, e a nível país também é uma das melhores, e há 2 anos tem o selo das melhores empresas para se trabalhar. Então, Antônio, se a gente pudesse resumir, seria ouvir e investir em pessoas. Ouvir pessoas Isso e investir mesmo. em pessoas. Por todas as ações e atitudes que vocês têm, é bem focado nisso, é maravilhoso. Mas, Eduardo, conta pra gente como é que é lá na Pousada Pioval. A gente viu aí, né, os olhinhos brilharem aí dos colaboradores, dos turistas, da sociedade, né, da comunidade que está envolvida. Como é que é essa cultura? Como é que você implementa essa cultura aí dentro da pousada aí? Karine, essa gestão de pessoas é um gargalo maior, que nosso desafio foi o maior, foi essa questão de você trazer coisas, inovações para a nossa cultura aqui do Pantanal, do pantaneiro, né? O pantaneiro é uma pessoa muito simples, é uma pessoa muito boa de se lidar, de você estar com ela aqui na nossa empresa, né? Mas trazer essa inovação de que você está pensando para a prática sustentável é um outro nível para ele, é um mundo diferente, né? Infelizmente, eu não posso assim dar várias coisas que o Antônio da empresa dele pode dar, né? Porque pelo acesso que nós temos, mas a gente fez muito. Pra você ter uma ideia, uma das premiações, uma das coisas que nós fizemos era um final de ano com fraternização, começando com a confraternização, exemplo, dentro da pousada, a gente foi expandindo para outra região, Nobres, para Águas Quentes, e já estavam pensando em ir para a praia, pra você ter uma ideia com os funcionários, entendeu? Então, é isso, é simples, mas para colocar isso na cabeça deles, a gente teve muita conversa, muitas reuniões, eu tive que contratar um coach, né, para a gente estar com a gente num ano na empresa, para ter a consultoria com a liderança e também com os funcionários, e isso fez a gente mudar um pouco do nosso pensamento empresarial, depois de 2016 para cá, que aí começamos a valorizar mais os nossos funcionários, né, trazendo por que a sustentabilidade, a gestão sustentável, por que ela é boa e por que eles têm que estar inseridos. E com o tempo, eles foram vendo que realmente você tratar melhor seus funcionários, os seus hóspedes, você vai ter mais gorjeta, vamos dizer assim, a empresa vai estar crescendo e você também vai estar sendo rentabilizado com isso. A gente teve programas também de incentivo, de motivação por mês, de premiações dos funcionários, cliente oculto, essas coisas todas que a gente não fazia. São pequenas coisas que a gente não atentava para isso, que é fundamental para eles também, né? Mas a gente está estamos superando essa fase, né? Agora, com a pandemia, deu uma esfriada de novo, né? Porque a gente não estava movimentando, a gente não estava com hóspede aqui na pousada, a gente está retomando agora, mas é a tendência, é a gente investir no funcionário, inovar sempre, treinamento, né, reuniões, né, aí a gente consegue. Eduardo, por mais que você ache que é pouco, é exatamente isso que muitas pessoas, que eu tenho certeza que estão aqui, que às vezes não começaram, ou têm vontade de começar, querem ouvir. E você, com uma maturidade desse tamanho, na verdade, você falou assim, é simples, mas é uma maturidade desse tamanho para entender como trabalhar exatamente com esse público local, né? Você teve essa sensibilidade
E é aí que a gente vê essa introdução da cultura, da liderança através, né, envolvendo na cultura da empresa, o quanto é fundamental essa sensibilidade, esse olhar, esse entender, esse compreender os momentos, as pessoas, a cultura, né, deles, né, a regionalização, como o Antônio mencionou, o quanto isso é rico, né? Esses pequenos detalhes, para mim, são grandes detalhes. Quando a gente percebe, né, que você teve esse carinho de olhar aí para cada um em particular, né, e trabalhar esse fomento da cultura, entendendo aí o que era valor para cada um deles e como eles percebiam esse valor. Isso que é importante em todo esse cenário. E, Luíse, você podia comentar um pouquinho sobre os meios, né? Quando a gente olha aí, quando as empresas olham assim, poxa, eu estou aqui fazendo um monte de coisa, desenvolvendo boas práticas, como é que eu vou levar isso para uma transição? Como é que eu vou cuidar para que realmente essa transição ocorra e que todas essas boas práticas, né, continuem, né? Essa importância da sucessão familiar, levar, né, todas essas boas práticas para que, quando a gente olha para um futuro próximo, de 3 a 5 anos, a gente sabe que o cenário dos negócios vai mudar cada vez mais. E a gente quer que essas atitudes, elas perseverem. Então, como é que você pode falar para a gente como é que seriam esses meios, né, de uma empresa se preparar cada vez mais para as sucessões familiares? É um desafio enorme convergir negócios, sustentabilidade e ainda, né, falar de sucessão. É realmente um desafio enorme. E, assim, todos os exemplos que o Antônio trouxe, me veio aqui, né, toda a integração dessas ODS, realmente no planejamento estratégico da empresa, mas mais ainda me trouxe a ideia do poder transformador que a educação tem. Eu falo isso sempre, às vezes eu sou até repetitiva, né? Você sabe que a gente já falou muito de educação, e educação, para mim, é um fator, assim, que faz, ele é a ponte para que a gente consiga transitar nesses 3 assuntos: falar de negócios, falar de sustentabilidade e falar de sucessão. Então, quando o Eduardo, por exemplo, ele traz para a gente a dificuldade que foi fazer essa educação ali do social de todos os seus colaboradores, a gente fala de uma educação ambiental, não só daquele que não está dentro daquele bioma, mas especialmente, não só, né, que a gente está de fora e vai lá passear, mas eu falo de quem está ali, de quem está vivendo e que hoje sofre, assim, diretamente e muito rápido as consequências de uma crise hídrica, as consequências, por exemplo, né, não choveu o suficiente, ou as queimadas e mataram, né, quantos animais, infelizmente, não sobreviveram. Então, assim, essa educação ali ambiental é surreal. E você vê uma empresa, né, um ente do setor privado levando isso para o seu meio ali e levando isso realmente como um valor, como um pilar, a educação é o que vai mover. Então, quando a gente fala de sucessão, eu trago mais uma vez essa ideia da educação. A gente não tem a cultura da sucessão, de preparar as novas gerações. Teve um estudo esses dias que eu estava lendo do Bank of America, e aí estava falando o seguinte, que as 3 forças que vão ser capazes de levar o ESG adiante. A primeira delas seria a geração Millennials, ou seja, a geração do propósito, daquilo que eu acredito, aquilo que me move, aquilo que está ali dentro e bate forte, pulsa, né? O segundo seria essa questão das mulheres. As mulheres seriam uma força preponderante, assim, realmente, para levar, né, essa ideia adiante, e as famílias ricas. Então, a gente fala de família, a gente fala da força, né, das mulheres e dessa nova geração. E a educação vem, mais uma vez, como um fator preponderante. Então, é realmente preparar, é pensar. Mais de 90% das nossas empresas hoje, elas têm origem familiar. E menos de 35% vão para uma segunda geração. Menos ainda para uma terceira. Então, a gente precisa realmente pensar. E trazer as boas práticas, trazer a educação de uma governança corporativa. E aí eu já vou trazer aqui uma governança visando a sustentabilidade, visando uma governança ESG, é muito importante.
E aí, só para finalizar, Karine, queria falar o seguinte, que nas empresas familiares, elas têm, assim, uma característica muito, muito interessante, porque elas têm, na verdade, é um tripé, é um equilíbrio da família, é um equilíbrio dos negócios e um equilíbrio da propriedade. Então, existem 3 núcleos. E aí o direito vem para ajudar a regular todos, né? Trazer a educação e transitar por esses núcleos, separá-los, fazer documentos próprios, protocolo de família, acordo de sócios, então, assim, código de ética, de conduta, trazer, assim, tudo que, por exemplo, o que o Eduardo falou, tudo que a gente já fazia e a gente não sabia que era sustentabilidade, mas trazer isso como landmark, como bandeira, como trazer isso, né, os princípios, por exemplo, da família, que são lá colocados num protocolo, num documento, quando você reafirma. E o Antônio falou bastante do relatório de reporte. E isso é o futuro, né? Hoje não é obrigatório ainda no setor privado, mas vai ser. E as empresas que estão conectadas ao ESG, nessa nova visão, já estão fazendo há algum tempo, e o que é fantástico. Então, assim, separar esses núcleos, fazer fóruns de debates adequados, né? Tratar cada assunto dentro da sua caixinha e não na mesa de domingo, lá no almoço de família, tudo isso é muito importante. Então, educar as próximas gerações, trazer eles para dentro de uma forma realmente estruturada, pensando. Então, a coisa vai ficando natural. Eu vou trazendo, eu vou formando um conselho consultivo, eu vou trazendo aquilo, eu vou educando essa geração dos milênios, trazendo, aprendendo com eles, porque a gente tem muito para aprender com eles, mas trazendo também toda a resiliência que as gerações, né, anteriores têm. Então, é basicamente isso. Assim, acredito que a educação e realmente a governança ESG, estruturando esses pilares com documentos certos, fazendo fóruns adequados para cada assunto, é o que vai fazer a sucessão realmente acontecer de uma maneira mais natural aqui no nosso país. Maravilha, e vou pegar o gancho aqui da Luíse, né, que já começou aí a falar sobre essa parte de gestão, de trazer para dentro, né, para a gente aí passar para o futuro, né, a sucessão familiar, como é que a gente vai transformando isso em resultado. Eu queria entender do Antônio e do Eduardo, quais são os indicadores de negócio, né, que vocês utilizam aí para medir o impacto das ações ESG na empresa, né, o impacto que isso gera em termos de resultado para a empresa. Pode falar, Antônio. Abriu meu áudio aí? Abriu. Até vendo a Luíse falando, Luiz, eu estava lendo também a respeito, tem um fundo, o maior fundo de investimento do mundo, chama BlackRock. Eles administram cerca de 8 trilhões, é mais ou menos 10% de toda a riqueza do mundo. E eles declararam recentemente que só vão investir em empresas ESG. Só empresas que têm ESG. Então, é negócio. ESG é negócio, é coisa séria. Não é uma coisinha para você publicar e dizer que tem. Faz parte do teu DNA, do teu negócio, e vai garantir a perpetuidade, a sustentabilidade da tua empresa, né? E para medir o teu negócio, você tem que ter indicadores financeiros, né? Indicadores sociais e indicadores de governança, né? Os sociais / ambientais, né? Então, no indicadores financeiros a tua empresa tem que ser rentável, a tua empresa tem que gerar riqueza, a tua empresa tem que gerar emprego, gerar renda, e esses são alguns indicadores que são utilizados. Na parte social, a tua empresa tem que ter preocupação com as pessoas, né? A tua empresa tem que ter preocupação com o meio ambiente. Então, igual o Eduardo colocou, né? A gente está preocupado em instalar uma energia sustentável, está preocupado em processar os resíduos que são gerados na propriedade. E a Mantiqueira do mesmo jeito. Posso citar um exemplo dessa preocupação, a nova unidade em Lorena, né? É uma unidade que vai ter mais de 1 milhão de galinhas livres de gaiola,
e 100% sustentável. Desde a energia que é gerada, desde o caminhão que vai ser elétrico, desde alguém que está passando na Dutra e queira visitar a unidade e pode carregar até o veículo lá, 100% sustentável. Uma pegada assim de realmente se conectar com o futuro, né? E... na reunião que a gente teve, Antônio, desculpa te interromper, você comentou Claro. De um relatório onde vocês medem todos os impactos, né, socioambientais das atividades de vocês e o quanto isso reflete economicamente. Você conseguiria falar algo a respeito para a gente? Então, eu queria falar de duas práticas, na verdade, né? Uma é um BSC, que é como a empresa é organizada, né? E aí a gente chama de GEMA, Gestão Empresarial Mantiqueira. Tudo é meio derivado, né, do ovo, né, que é o principal produto, além de ter outros produtos. Mas dentro do GEMA a gente tem indicadores de performance, né? E aí tem os indicadores de nível 3, que são indicadores do setor, né? Então, o que é para o setor ser sustentável? O que ele precisa ter? E aí vai entrar desde de metas de pessoas, de processos e de performance do setor. Do N3, ele vai para o N2. Aí o N2 é o indicador da unidade, são 21 unidades. Do N2, ele vai para o N1, que daí é o indicador de negócio, seja avicultura, seja agricultura, seja pecuária, seja a própria área comercial. Então, essa é a parte da gestão empresarial. Então, como que você, do micro, né, você chega até o macro, medindo a performance da empresa, se ela está organizada nos processos e se ela está cuidando das pessoas, né? E é muito indicador. E a outra parte é o próprio relatório de sustentabilidade, que a Luíse bem colocou, são 17, né, metas macro, aí, declarações que a empresa faz, e aí ela desdobra, né, dentro do GRI, que é o Global Report Initiative, tem vários desdobramentos, né, que vai desde o número de horas investidas na formação, na educação dos funcionários, até a quantidade de água que é consumida, ou energia que é consumida, por exemplo. Então, existe aí uma conexão, mas o buraco é um pouco mais fundo para entender todas essas métricas, né? Então, existe aí uma conexão de entender como todas essas atividades, essas aplicações vão impactar diretamente nos resultados financeiros, né? Assim como qualquer negócio que não pratica tem ali os seus atributos que vão fazer com que aquele produto, aquele negócio prospere. Quando você utiliza também práticas ESG, você tem ali o que medir e o que isso impacta na geração de resultados macros do negócio, certo? Resumindo aqui para leigo entender. Perfeito, Karine. E assim, até, desculpa ultrapassar um pouquinho do tempo, o nosso CEO fala algumas coisas assim, e tem alguns pontos que é bem legal, né? Tudo que é grande um dia começou pequeno, né? Então, por mais que você queira, comece. Então, eu não tenho propósito declarado. Declara o teu propósito. Qual que é a razão de você existir? Eu não tenho os valores escritos. Cara, valor não é o que está na parede, é o que você vive, né? Começa a viver esses valores e declara. Você já tem algumas páginas do teu report. E depois vai pegando cada parte, né, do teu negócio e vai vendo aquilo que pode ser medido. Não se controla o que não se mede, né? Então, começa a medir no pequeno. Cara, quanto que eu gasto de água? Né? Se eu gastei X de água nesse ano, qual que é a minha meta para gastar no próximo ano? Né? O teu negócio é rentável, o teu negócio está crescendo. Cara, o meu negócio de pousada no Pantanal, isso pode ser útil para outro negócio de pousada em outro lugar? E com certeza pode ser. E aí você coloca aquilo, né, publica aquilo e serve de utilidade para todo o negócio. E você passa a ser uma referência, né, no teu setor de atuação. Então, vamos puxar aí para o Eduardo. Eduardo, conta para a gente aí sobre esses indicadores e o impacto que tem isso nos resultados da pousada Pioval. Então, na pousada, primeiramente, você tem que mapear toda a sua pousada, né? Você tem que separar todas as micro-regiões da sua pousada, você tem que entender ela. Lavanderia, recepção, restaurante, passeio, piscina, todas elas são parte do empreendimento.
né? E depois você vai criar um aspecto e impacto de cada itens da sustentabilidade que sejam relevantes, né? Por exemplo, o que eu posso fazer para economizar água na piscina, né? O que eu posso usar que eu vou ter economizando água e, consequentemente, eu vou estar economizando também custo com isso, né? Na lavanderia, mesma coisa. O que eu posso fazer para gerar menos resíduos sólidos? Posso comprar um sabão em pó maior ou menor? Isso vai me gerar menos resíduos sólidos e, consequentemente, também vai me reduzir custos com isso. Então, quando você mede todo o seu impacto e os impactos da sua pousada, vamos dizer, do seu empreendimento, e você começa a entender da onde que está sendo o gargalo daquilo que está sendo gerado, você começa a reduzir custo. Quando você começa a reduzir custos, você começa a ver que ali você está no caminho certo, entendeu? Então, um dos indicadores, por exemplo, ambiental, que a gente economiza água, a gente tem uma meta por ano para economizar água. Então, o que a gente vai fazer para economizar água? Vamos captar água de chuva, vamos levar aqui para esse lago que a gente, na época da seca, a gente pode molhar o jardim, quanto que a gente vai reduzir, né? A gente tinha um gasto de 25 mil litros de água por dia, pra você ter uma ideia. A gente conseguiu reduzir para 18 mil litros de água por dia, né? Fazendo pequenas coisas, né, ações. Resíduos sólidos, efluentes líquidos que a gente tinha que... Pra você ter uma ideia, antes de a gente ter uma usina de tratamento de esgoto, a gente gastava quase um caminhão por mês para tirar todo o resíduo, era quase 1.200 conto. E a gente fazendo essa usina de tratamento, essa estação de tratamento de esgoto compacta, a gente investiu no momento, mas a gente economizou por ano quase 30 mil reais, e o investimento foi de 60 mil, então já pagou o investimento, já está dando lucro, né? No começo, a sustentabilidade, para você investir, você dispensa um pouco mais de dinheiro, mas o retorno lá na frente é rápido, né? Para a gente fazer esses quartos sustentáveis, a gente despendeu mais de 20% mais da obra nesses suítes para fazer o tratamento do resíduo do tratamento das águas cinzas, né? Mas hoje eu gasto menos água, eu estou contribuindo para o meio ambiente, né? E um dos indicadores do negócio que a gente vê assim mais são a satisfação do cliente, né? A gente mede toda a nossa satisfação de cliente, a gente tem uma meta de no mínimo 90% de satisfação, né, por mês. Isso muitos promotores da marca aí, hein? A satisfação do cliente é primordial. Com isso, a gente faz o tour commit, né? Toda vez que os clientes saem, a gente faz o tour commit, né? Como diz o Antônio, a gente tem que dar renda, então a gente mede também a parte financeira, realmente comparando com os anos anteriores e fazendo sempre o planejamento para os próximos meses e sempre essas reuniões que a gente faz para uma promoção para frente. Então, esses indicadores só traz para a gente um norte, um planejamento que a gente pode chegar e sempre sabendo o que você pode gastar ou não. Essa pandemia, por exemplo, muita gente fechou hotéis, né? O nosso setor, hotelaria, turismo, foi o mais prejudicado, vocês sabem disso, né? Mas quando você tem um planejamento e você tem tudo que você está vendo que vai acontecer, você não tem passar sufoco, porque está tudo organizado em planilhas, você sabe o que vai acontecer, o que você pode reduzir, onde você vai gastar, onde você não vai, entendeu? Então, assim, a ferramenta de boas práticas de sustentabilidade é fundamental. Para quem não sabe e não conhece, é bom investir, conhecer, né? Investir nessas boas práticas, eu acho que o seu empreendimento vai só ganhar com isso. Maravilha. A gente está seguindo para o final do nosso debate, tem algumas perguntinhas no chat, então eu vou pedir para que vocês falem bem resumidamente. Tenho duas perguntinhas para vocês, tá? A primeira é a questão de gestão, né? Olhando aí para a sucessão familiar, né? De passar todos esses compostos, né? De tanto de práticas, mas de medidas, de mensuração, de visão de futuro. Como que é a estruturação? Hoje, o Grupo Mantiqueira ele tem uma equipe para isso, ele tem pessoas pensando nisso, existe um planejamento estratégico, é um só que envolve isso e o ESG está dentro dele. E como que é na Pousada Pio Val também, Eduardo? Com quem que você conta aí para poder estar desenvolvendo
né, essa sucessão, essa passagem aí dessas boas práticas, né, e para que ela persevere aí dentro do negócio. Pode falar, Antônio. Então, na Mantiqueira existe a metodologia, né, implementada através de um parceiro externo que dá todo esse suporte para a publicação do reporte, mas cada setor sabe o que tem que medir, cada setor tem que atuar com as práticas ESG. É claro que eu vou puxar a sardinha aí para recursos humanos, saúde e segurança no trabalho, processos e qualidade, né? Mas hoje o próprio CEO, a diretoria, todos já vivem, já respiram isso, já faz parte do DNA que essas informações vão sendo colhidas, as práticas vão sendo feitas, isso tem que passar, né? E sobre a sucessão, nós temos o CEO, né, que é o Leandro Pinto, e temos o Murilo Pinto, que é diretor comercial e de logística do grupo. Então, ele vive o negócio. Então, por mais que ele se preparou, foi estudar, teve uma vivência em outras empresas, ele está ali dentro do negócio, vivendo o negócio, né? Então, tem toda essa questão de fazer aquelas perguntas, né? Você pretende ser acionista, né? Fazer parte do conselho e receber dividendos para o teu negócio, ou você quer estar ali dentro do negócio, igual o Eduardo está, respirar o negócio. Então, são escolhas que você tem que fazer. Não tem problema nenhum você ser dono da empresa e ser um acionista dela, né? Para isso você se torna um investidor, né? Agora, se você está dentro dela, vive a cultura, respire a cultura, que isso vai te trazer bons dividendos. Maravilha. E você, Eduardo, como que é lá? Então, na parte assim de continuação, a gente tem um manual de boas práticas, a gente tem assim os POPs de todos os procedimentos que a gente tem que fazer, desde você redigir sei lá, um ofício, de você mandar, de você fazer as revisões dos procedimentos, tudo. A gente tem um manual de boas práticas, né? Porém, essa parte de sucessão ainda a gente não está visando agora, no momento, mas a gente já estava pensando nisso, a gente estava conversando, até vou conversar com a Luísa depois, né, para a gente conversar. Mas empresa familiar é isso, eu acho que como eu sou formado em administração e os meus irmãos, eles não têm nada a ver com administração, mas faz parte da diretoria, meu pai, ele ainda é vivo, então ele é o presidente, mas é um de relações públicas, ele só pode falar assim, meu filho, pode fazer, vai fazendo, vai fazendo, porque, né? Mas a gente vai ter que, sim, que se organizar, a gente vai ter, sim, que colocar a sucessão familiar numa das pautas para a gente conseguir e também fazer que a sustentabilidade ela desenvolva por muitos e muitos anos para frente, né? Como diz Antônio, a gente respira hoje aqui, mas a gente tem que estar fora um pouco para buscar outros olhares e trazer inovações. A gente sempre faz melhorias contínuas, análise críticas todos os finais de ano, mas a gente precisa, sim, de ter uma visão mais futurística, vamos dizer assim, e trazer essa administração, essa coisa para dentro da nossa empresa familiar, e quem sabe... não vou falar fazer capital aberto, né? Mas melhorar a nossa gestão, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Luiz, você conseguiria, em poucas palavras, dizer para a gente aí, no aspecto legal, como que é importante as empresas se prepararem aí para absorverem, né, esses melhores resultados das práticas ESG, que não são resultados que a gente colhe da noite para o dia, né? Então, como é que a gente, no aspecto legal, como é que as empresas podem se preparar aí, né, nessas sucessões para poder, no futuro, colher, né, os resultados das práticas? Quando a gente conversa assim com o empresário, primeira coisa que a sigla não é tão, assim, é muito conhecida em determinados mercados, mas assim, sabe, nas médias empresas, nas pequenas empresas, ainda ela está sendo difundida, ainda está sendo colocada. Eu vejo uma dificuldade muito grande, Karine, em tirar do abstrato e trazer para o concreto. Então, assim, todas essas integrações, né, com as ODS e colocar isso no modelo de negócio é realmente um desafio.
quando você já tem uma visão voltada para isso, fica mais fácil. Mas então, assim, como o Antônio falou, a gente tem que olhar para essas metas globais, entender qual é o seu negócio, qual é o meu negócio, o que eu faço, qual é o impacto que eu causo e como eu posso me encaixar dentro de em cada meta. E se você não puder, não conseguir se encaixar em todas aquelas metas, não tem problema, escolhe 2, 3 para chamar de sua. Pega ali, foca naquilo. Eu sou uma pequena empresa, eu sou uma média empresa, eu não tenho verba para investir, para colocar gente, contratar. Mas é possível tirar desse abstrato e trazer para o concreto, em pequenas coisas, sim. E aí, quando a gente fala da sucessão, fala de ESG, não tem como falar de ESG, eu vejo como se fosse um ciclo, sabe? Então, falou de ambiental, que é a primeira coisa que vem, né, na cabeça, falou do social, que ainda é uma ideia que tem sido, assim, olha, trazida, construída mesmo, paridade de gênero, tantas coisas bacanas, né, que a gente consegue falar de social. E a governança, então, é como se fosse um ciclo. Então, a hora que você encaixou a questão ambiental, aí você encaixa o social, né? Decide o que você vai fazer ali de concreto, aí você vem na governança, fala, poxa, e agora? E agora a governança é uma jornada, ela não tem fim, ela só tem começo e tem meio. Então, e aí você começa a pontuar. Então, como que eu vou começar a arrumar tudo isso, né? E ter esses documentos bem desenhado, e ter a sua visão de negócio colocada realmente no papel é muito importante, porque como o Antônio falou, ESG é negócio. E aí a gente vai pensar não só na longevidade, eu quero passar para as futuras gerações. Não, você vai pensar no teu negócio, na sustentabilidade nele. Como que ele vai sobreviver às próximas gerações? Eu vi uma herdeira, uma acionista da Vedacity, falando exatamente isso esses dias. A gente pensa, no grupo, ela estava dizendo o seguinte, a gente pensa o seguinte, daqui X anos, a gente não vai mais vender Vedacity. O que a gente vai fazer? Então, assim, como que eu vou mudar e estar apta a remodelar o meu negócio todos os dias? Como que eu vou deixar, por exemplo, aqui, né, trazendo para o concreto, na pandemia, como que eu vou mudar e vender no virtual, vender no digital? Uma coisa que era totalmente presencial. E como que eu vou trazer isso? Então, realmente, são desafios. E o Antônio falou a todo momento dos relatórios de reporte. Então, assim, qual a importância de você ter documentos definidos, ter uma governança aplicada, boas práticas, gerenciar os riscos, compliance, e sim, tantas outras coisas. São os investimentos. Porque os consumidores, eles já estão com os olhos afiados para consumir coisas sustentáveis. Observem, hoje eu li uma matéria que até o McDonald's e o Burger King já estão atentos a isso. Vão mudar o material, né? O copo, o canudo, mudando a questão, alguns condimentos dentro do lanche, enfim. Então, assim, o consumidor já está atento. Mas e os investidores? Será que estão? Estão. Então, é por isso que as empresas têm que realmente estar com tudo isso bem organizado, né? Não só visando, mas eu não quero abrir capital, não por isso, mas os melhores investimentos, as melhores taxas, né? Tudo aquilo que todo esse dinheiro, né, que está aí, está disponível, ele vai ser colocado nas mãos daqueles que realmente das empresas que estão atentas ao Pacto Global, a esse olhar, a esse novo olhar, né, que a gente tem que ter dos nossos negócios. E quando eu fiz o meu mestrado, aqui na UFMT, e na época eu fiz na linha, né, de agroambiental, e eu advogava para empresas. Eram mundos assim, olha, tão conflitantes, tão difíceis, e era muito difícil para eu fazer pontes, sabe? Muito difícil. E eu lembro de um professor falando, eu só consumo um shampoo que é assim, que é assado. Eu falo, meu Deus, não sei nem onde comprar isso. E hoje está em todas as prateleiras, né? Alimentação, tudo, absolutamente tudo. Então, o que a gente tem que fazer realmente é trazer isso para o nosso modelo de negócio, para que a gente consiga gerar um impacto positivo. E as empresas, elas têm condição disso. Elas foram chamadas à responsabilidade. Maravilha, né? Eu acho que se desse mais uma hora, a gente ficava mais uma hora. Eu tenho perguntas para mais uma hora aqui.
Mas a gente tem aqui uma dúvida da Nancy. Nancy, inclusive, se você quiser abrir seu áudio e perguntar, seria muito bom. Ela pergunta o seguinte: qual seria o principal risco da atividade e o que é realizado para minimizá-lo? No caso, ela fala assim, ó, qual é o seu principal risco, exemplo, ambiental, social, de segurança, né, da atividade de vocês, e o que é realizado para minimizá-lo? Nancy, se você quiser explicar a sua pergunta, fica à vontade. É isso mesmo. Qual seria o principal risco da atividade, né, do Grupo Mantiqueira e da Pousada Pioval, né, ou riscos, sejam eles ambientais, sociais, né, pode escolher, né, a gente deixa em aberto, e o que é realizado para que eles possam ser minimizados, né, no decorrer aí das atividades, né. Eu posso começar. Da Mantiqueira, vou passar uma visão, porque são vários os riscos, né? Tá para todo lado. Então, assim, o bem-estar animal é um risco enorme, né? Então, se aumentar uma mortalidade, né? Por exemplo, em um galpão, você perde o galpão inteiro, você perde a unidade inteira, você perde o negócio do teu ano, né? Então, tem um risco da questão de promover o bem-estar animal, tem um risco da questão de cumprir com a legislação. Então, são muitas as exigências, né, dos órgãos, né, regulamentadores, né? A Luísa sabe bem, são de vários órgãos, desde da água que você usa, da luz que você utiliza, e todos possíveis, mas eu vou puxar de novo para a RH. Para mim, o maior risco são as pessoas, no sentido de que eu tenho que garantir que as pessoas cheguem bem no trabalho e vão bem para casa, todos os dias. E muito mais do que isso, que elas queiram voltar. Então, a saúde e a segurança é o pilar principal, a gente aprendeu isso na pandemia. A gente viu que muitas empresas aí não conseguiram, né? E a Mantiqueira não fechou nenhum dia, porque precisava produzir alimento para quem estava em casa. E as pessoas é o pilar fundamental, então a gente leva muito a risco aí a preocupação com a saúde e a segurança das pessoas. Então, com a Pioval, vamos falar um pouco na parte ambiental. A gente está no meio do Pantanal e o risco seria um dos hóspedes ou dos nossos colaboradores ser atacado por alguns animais, né? Hoje nós estamos na pousada com 8 onças catalogadas, né? E ela, com essa pandemia, quando a gente teve uma redução de clientes, consequentemente, os animais se aproximaram mais da pousada, então, hoje tem muitos animais silvestres próximo da pousada, então, elas ficam muito mansas. Então, o que a gente fez para orientar nossos clientes? A gente fez várias placas indicando para não sair de noite sozinho, sem um guia. A gente iluminou mais em volta, que era mais escuro, então a gente colocou mais luzes LEDs em volta de toda a pousada, para que fica mais fácil de ver, né, à noite. Na questão da segurança também, nos passeios de cavalo, no passeio de alguma atividade da pousada, né, no passeio a cavalo principalmente, o risco de tombo, né, de machucar algum cliente, também os nossos colaboradores. Então, os riscos acontecem quando a gente pode, uma contaminação, por exemplo, no restaurante, então a gente tem as boas práticas de fabricação, a gente pesa, mede os alimentos que vão lá para frente, então a gente tem toda a segurança alimentar. Então, o risco é de toda parte, né? Tanto no ambiental, como no sociocultural, e no econômico também, porque se você faz alguma coisa errada na pousada, acontece alguma coisa que venha um WhatsApp ou então nas redes sociais e denigre a sua imagem, o risco é total. Então, sempre a gente tem que estar ali, sempre conversando com os colaboradores, para que a gente não possa perder a cabeça. Às vezes tem um cliente que pode se exaltar, o outro não. Então, a gente tem sempre conversar e sempre estar na segurança, sempre tem que prever, vamos dizer assim, prevenir do que remediar. Então, sempre a gente está fazendo um treinamento, essas coisas todas, né? Então, o risco é tudo lado.
O risco está do todo lado. A questão é buscar meios para minimizar que esses riscos realmente, de fato, aconteçam, né? E estar sempre preparado, né? Educando a equipe, né? E se preparando para qualquer tipo de turbulência. Teve uma pergunta aqui que o Eduardo já respondeu, Antônio. O desafio de uma comunicação interna que faz com que as gerações em uma empresa familiar tenham o desejo da continuidade é um grande desafio. Pergunto. Qual as ações de comunicação interna são praticadas no Grupo Mantiqueira? Temos canais internos, tem canais internos eficientes? Há um setor responsável por esse item? Eu até respondi ali na sequência, não sei se foi você que respondeu, então está faltando o Eduardo responder. Desculpa. Mas assim, por incrível que pareça, igual o Eduardo falou de muita simplicidade aí. Um dos valores da Mantiqueira é a simplicidade. Então, a gente faz muita coisa simples mesmo. Então, por mais que a gente tenha a nível grupo intranet, todas as redes sociais, enfim, o mais assertivo até hoje é lista de transmissão de WhatsApp, porque todo mundo tem, e assim, é lógico que tem um protocolo com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu não posso colocar o colaborador lá, ele tem que pedir para entrar e eu aceitar, né? Então, ela assina um termo, e aí a gente consegue chegar em 1.700, esses 1.700 espalham, né, para os demais, né? Então, a gente tem um índice aí de quase 80% de adesão de um público aí de 2.300 funcionários, mais ou menos. Então, o mais assertivo é esse. E aí a gente tem uma área de comunicação interna, né? O RH que faz a comunicação interna, mas tem uma área de marketing de apoio que faz dá uma cara, é bom ter uma carinha legal, né, nas coisas, né, então dá uma visibilidade melhor, o melhor texto, a melhor forma de comunicar o melhor horário, enfim, tudo isso. Perfeito. Para a gente fechar, gente, última pergunta, pergunta do Bruno. Na prática, como gerar a segurança jurídica e de gestão de longevidade e perenidade das atividades empresariais, em especial nas empresas familiares? Fiquem à vontade para responder. Quem quer responder? Eduardo? Bom, nessa prática da segurança jurídica, a gente tem um escritório de advocacia e de contabilidade que nos assessora, né? Eles vão nos passando as informações necessárias que a gente precisa estar fazendo e orientando, e a gente vai botando isso em prática, né? Mas eu até queria ver mais com a Luísa se ela pode nos responder essa pergunta, que a gente pode até aumentar, né? Porque eu estou vendo que eu vou ter que bater lá para ela. Eu acredito, Eduardo, que já respondendo, né? Seja realmente numa gestão colaborativa, né? Se a gente está na década da ação, eu coloco aí que a ação é colaboração realmente de todo mundo. Então, a gente precisa realmente, sabe, se dedicar a olhar isso. E eu acredito que a forma mais eficaz seja com ações preventivas. Então, a gente tem que... existem, em todos os setores, existem assuntos delicados, óbvio, né? Seja no RH, com o Antônio, enfim, no financeiro, existem indicadores que eu preciso olhar, existem dores que eu preciso olhar, mas, assim, a segurança jurídica, ela só vai ser gerada quando realmente a gente ter a colaboração, a gente conseguir ouvir todo mundo, entender quais são as dores, as necessidades, e, então, buscar as soluções que atendem e que conseguem fazer com que esse grupo permaneça unido, né? E aí, a clareza que o Antônio trouxe ali, né? Mas, por exemplo, um herdeiro, ele pode continuar sendo acionista, mas ele não precisa estar na gestão. Essa é uma clareza que, assim, 60%, 70% aí dos empresários não tem. Então, as pessoas, às vezes, elas acham que elas têm que suceder, têm essa obrigação. Muitas vezes elas não querem. E, às vezes, elas não querem realmente estar na gestão. Então, a gente precisa ouvir. Então, ouvir, né, separar esses núcleos, cuidar da propriedade, seja através da constituição de holding, seja através de qualquer outro instrumento e ferramenta jurídica, olhar o núcleo da família,
ver o que faz com que ela permaneça unida e o que vai fazer com que ela consiga olhar novos horizontes, né? E fazer com que o negócio seja sustentável e seja, então, portanto, né, que leve isso ele à longevidade. E olhar também o núcleo do negócio, olhar, né, se as pessoas que estão ali na gestão estão olhando os indicadores certos, se realmente os faróis, né, que estão sendo colocados ali, esses dados que estão sendo analisados, se eles realmente são relevantes, se comunicam esses 3 pilares. Então, acredito que, assim, seja realmente, né, essa segurança jurídica seja realmente através dessa colaboração desses 3 núcleos trabalhando junto e através de ações preventivas, tocando nas dores, né, antes delas acontecerem. Então, antes do processo de sucessão estar ali, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? A gente tem que estar preparando isso, né, anos antes. E se não começou, agora é a hora. Então, do mesmo jeito que, por exemplo, a gente estava falando de métrica e eu esqueci de falar. Se vocês, às vezes a gente fala, mas eu não tenho como pagar um consultor, né? Enfim, para fazer minhas métricas, meus indicadores. Lá no site do Pacto Global tem muita coisa. Inclusive tem ferramenta lá, é um programinha que você entra, coloca o teu negócio, olha onde que ele está. Em cada ODS, ele te dá todos os meios e o que você pode pensar. Então, assim, tem muita coisa. Tem, inclusive, material para Instagram, para Story, para isso, para aquilo. Então, realmente, é olhar o social, é olhar o ambiental e olhar a governança como 3 pilares que eles precisam se comunicar. Isso precisa fluir. Perfeito, gente. Karine, queria até complementar a Luísa aí na fala dela, que foi perfeita e muito conectada. Eu colocaria numa frase bem assim, tratar o negócio de família como profissional. Então, por mais que haja sentimento, é profissional. Então, às vezes, aquele colaborador que você fica louco com ele porque você fala, esse cara tá, entendeu? Tá acabando com o meu patrimônio, mas trate de forma profissional, que tenha compliance, que seja profissional. Por mais que o teu racional tá falando assim, ó, tô com vontade de comprar isso, você não vai comprar isso, porque isso pode ser, isso não é ESG para tua empresa, cara. Então, por mais que tenha vontade de fazer aquilo ou aquilo, o negócio primeiro, né? O profissional primeiro, o racional primeiro, o sentimento depois. Porque o sentimento te faz agir por impulso. E o impulso te faz sair fora perder o teu negócio que você demorou anos para construir. Sabe aquela frase? Anos para construir e minutos para perder. Perfeito, esse encontro não poderia ser melhor, aqui muitos recados de agradecimento, né? E antes da gente encerrar, eu quero deixar um spoiler que essa semana no nosso Instagram, até vou deixar aqui novamente o @cc_mt_Cuiabá, vai ser anunciado um concurso cultural Friday Consciente, né? Aonde todos os associados nível 1, né, do capitalismo consciente, então ali tá o link, é só clicar, se associar, é gratuito, tá? Para você participar, para você começar a fazer, já tem um cursinho introdutório lá, para você começar a ver já os conteúdos de boas práticas, você já baixa o app, já tem alguns aplicativos, algumas informações de como as empresas estão aplicando o capitalismo consciente, né? E nesse concurso cultural, os ganhadores, que poderão ser até 11 ganhadores, a gente vai ter ali vaga para formação em capitalismo consciente, então vocês vão aprender, né, a se inserir nesse mundo do capitalismo consciente, kit de livros, né, vão ter também outros kits, né, com conteúdos, que a gente tem uma universidade de conteúdos, então a gente vai ter aí uma série de premiações, de sorteios nesse concurso cultural. Então fiquem ligadinhos no nosso Instagram, sigam lá, que a gente vai estar publicando para vocês participarem, e também já acessem o nosso site, se associem lá, para poder... É uma das prerrogativas para poder participar desse concurso cultural, então eu já estou deixando aqui em antemão, você já preparado para participar.
Todos os meses a gente tem esse toque consciente gratuito, então fique ligadinho nas nossas redes sociais, né, para que a gente vai estar sempre ali avisando, comunicando dos próximos toques. Em dezembro tem mais, e a gente está sempre aí conectado. Se tiverem alguma dúvida, mais alguma pergunta, pode mandar lá no direct do Instagram, que eu mando para os palestrantes, eles vão responder, tenho certeza, com maior amor e carinho. Quero agradecer a todos que participaram até essas horas, a gente ultrapassou um pouco o limite, desculpe aí, mas eu acho que foi o calor de muitas emoções, né? Eu acho que falar de ESG é muito gostoso, né? Falar dessas boas práticas, e eu trouxe 3 pessoas maravilhosas aí para compor esse hall de debate. Muito obrigada, Antônio, Luiz e Eduardo, por estarem aqui conosco essa noite. Obrigada, viu, Karine? Queria deixar uma frase para vocês, que me tocou profundamente, tá? Quando eu comecei essa trajetória desse estudo, que é de um escritor, Victor Hugo, francês, que ele falou o seguinte, que não tem nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E eu acho que é isso. É isso. Uma ideia cujo tempo chegou. Gente, a gente não pode ficar parado, a gente tem que se movimentar, visão no futuro, né? É isso que nós estamos trabalhando aqui. Gente, boa noite, fiquem com Deus, excelente semana para todo mundo. Obrigada pela participação de todos. A gente se vê aí no próximo toque. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.